Olá, muito bom dia, doutora Aline Canuto, musa do rádio palmeirense, musa do rádio alagoano. Por aqui, manhã de quarta-feira, hoje, dia 2 de julho do ano de 2025. Espaço aberto dentro do programa Embalo Total para me trazer para o nosso ouvinte, nosso espectador, estes que nos acompanham de segunda a sábado, sempre das 7 horas da manhã ao meio-dia, meu primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixá-los mais à frente, mais bem atualizados. Minha primeira desta participação: Lula autoriza a atuação das Forças Armadas na segurança da cúpula do BRICS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, autorizou a atuação das Forças Armadas para garantir a segurança da cúpula do BRICS, que será realizado no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho. O decreto de lei garantia que a ordem, a GLO, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira. Segundo ele, a portaria fica permitido o emprego das Forças Armadas na cidade entre os dias 2 e 9 de julho. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica atuarão em pontos específicos para garantir assim a segurança das autoridades que comparecerão à cúpula, incluindo em vias de chegada e saída do aeroporto. No caso da Força Aérea Brasileira, FAB, serão usados caças F-5M, armados com mísseis para monitorar o espaço aéreo durante o evento. Isso significa que aeronaves que não tiverem autorização para pouso ou invadirem áreas restritas estarão sujeitas à interceptação e até mesmo à possibilidade de abate. Quanto antes conseguirmos interceptar a aeronave e usar os meios necessários, melhor. Por isso, decidimos equipar os caças com esses mísseis para aprimorar nosso tempo de resposta, disse o comandante de operações aeroespaciais, Tenente Brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbakov. Mas então, o que é esse BRICS? O BRICS é um mecanismo internacional de cooperação econômica e desenvolvimento formado por África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia, além de países parceiros. Neste ano, o Brasil assumiu a presidência do bloco, com foco em dois eixos: a reforma da governança global e a cooperação entre países do Sul global. Notícia que trago agora: menos da metade dos alagoanos se vacinou contra a influenza. Em Alagoas, menos da metade da população alvo se vacinou contra a influenza. O levantamento do Ministério da Saúde atualizado mostra que das 731 mil pessoas previstas para receber as doses no estado, apenas 315 mil se vacinaram, o que representa a imunização de apenas 43,15%. Apesar de baixa, a cobertura vacinal em Alagoas, ela apresenta taxa maior do que a média do país, que está em 42,12%. De acordo com dados do MS, Alagoas registrou no ano passado 232 casos e 52 óbitos por influenza. De janeiro a abril de 2025, foram computados 15 notificações da doença e sem nenhuma morte. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Alagoas e outros 11 estados apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, pelo menos em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Além disso, a Fiocruz reforça sobre as ocorrências de SRAG associadas à influenza A, que continua aumentando em alguns dos estados do Nordeste, especialmente no estado alagoano e também na Paraíba. Em relação às crianças, o acompanhamento dos casos pela Fundação mostra ainda que as ocorrências de SRAG associada ao VSR, que é o vírus sincial respiratório, continuam em crescimento em boa parte das regiões do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também no Nordeste, Alagoas, Bahia, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Vale lembrar para os senhores e senhoras que o último boletim Infogripe da Fiocruz mostrou que os vírus responsáveis pela alta de casos graves no país são da influenza e do vírus sincial respiratório, sendo que as hospitalizações por influenza continuam crescendo em alguns estados do Centro-Sul, Norte e Nordeste.
No ano epidemiológico 2025, foram notificados no país 110,4 mil casos de SRAG, sendo 56.864, 51,5%, com resultado laboratorial positivo para alguns vírus respiratórios. 37.049, ou seja, 33,6% negativos, e ao menos 8.913, 8,1%, aguardando resultado laboratorial. Entre os casos positivos para este ano, observou-se que 26,3% são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,4% de vírus sincicial, sincicial respiratório, assim melhor colocando, e 22% de rinovírus. Lembrando que ainda existe 8,6% de SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Notícia que trago agora, olha só, Banco Central faz mudanças com relação chaves Pix. O Banco Central passou a exigir que bancos verifiquem previamente informações vinculadas às chaves Pix com a Receita Federal para evitar fraudes e cadastros irregulares. A nova regra de validação entrou em vigor. Vale lembrar que a partir de agora, todos os bancos e instituições de pagamento devem confirmar se o nome vinculado à chave Pix é idêntico ao que consta no CPF ou CNPJ na Receita Federal, antes de registrar ou alterar a mesma chave. A obrigatoriedade está na resolução BCB de número 457 de 2025. O texto ele determina que a validação passe a ter etapa prévia, e obrigatória em processo de registro, alteração, portabilidade ou reivindicação de posse das chaves Pix. O objetivo é, claro, prevenir fraudes. Segundo o Banco Central, a mudança visa coibir o uso de CPF de pessoas falecidas, dados de terceiros sem autorização ou CNPJs de empresas encerradas para movimentações financeiras ilícitas. A validação prévia, na verdade, ela passa a ser regra até agora, e a checagem do nome era apenas uma prática prevista no regulamento do Pix, mas não era obrigatória antes do registro. A partir de agora, ela só poderá ser criada ou alterada uma chave Pix se o nome informado for idêntico ao registrado na Receita Federal. Na questão da inclusão de portabilidade e reivindicação, além do registro e alteração, as operações de portabilidade, a questão de transferência de chave entre instituições e de reivindicação de posse. Quando alguém prova que tem direito a usar uma chave, elas também estarão sujeitas à validação prévia obrigatória a partir de 1º de outubro de 2025. Com a equação, com observação, na verdade, a exclusão de chaves irregulares, pois se houver divergência não justificável, as instituições financeiras elas deverão autorizar o nome cadastrado ou, em caso de indícios de fraude, excluir a chave Pix imediatamente. Quem pode ser afetado? A mudança impacta principalmente usuários que têm dados divergentes nos bancos em relação ao cadastro oficial da Receita, como pessoas que registraram nomes sociais não atualizados no CPF ou empresas que alteraram a razão social sem atualização bancária. Então, todos atentos aí para essas atualizações com relação à chave Pix, segundo eles, para melhorar a questão da segurança. Tomara que realmente isso aí esteja valendo, seja interessante ser feito. E a última desta participação, confrontos das quartas de final da Copa do Mundial, do Mundial de Clubes 2025, da Copa do Mundo de Clubes 2025, batido o martelo, já estão definidos. Futebol brasileiro, ele será representado por Palmeiras e Fluminense, que podem se enfrentar mais à frente na semifinal. As quartas de final do Mundial de Clubes 2025 já tem todos os confrontos definidos. Vale lembrar que o Real Madrid da Espanha derrotou ontem a Juventus da Itália e se classificou para a fase seguinte. Horas depois, o Borussia Dortmund da Alemanha despachou o Monterrey do México. Com isso, os 8 clubes classificados já sabem seus adversários. O futebol brasileiro está sendo representado por Palmeiras, que eliminou o Botafogo, e por Fluminense, responsável por eliminar a Inter de Milão. Caso avancem para as semifinais, os brasileiros vão se enfrentar por uma vaga na grande decisão. Com relação aos confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes 2025, primeiro jogo, Palmeiras e Chelsea, dia 4 de julho, sexta-feira, às 22 horas na Filadélfia. Esse vai ser o segundo jogo,
Ele é o primeiro da chave de classificação. O primeiro jogo, na verdade, vai ocorrer também, tá? Na sexta-feira, dia 4 de julho, só que às 16 horas em Orlando, Fluminense e Al Hilal. Também teremos o PSG e o Bayern de Munique no dia 5 de julho, sábado, às 13 horas em Atlanta. Depois teremos o jogo do Borussia Dortmund e Real Madrid, também no dia 5 de julho, sábado, às 17 horas em Nova Jersey. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano, começando pelos produtos Natubio. São eles: Acabe Absolute, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, quarta-feira, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Aqui falo da Drogaria LG Farma, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, o mais rápido da cidade, mais rápido da região, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Com meu tempo estourado, encerro esta minha participação e devolvo o som para a doutora Aline Canuto dar continuidade ao programa Embalo Total.